A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos juntos neste terceiro trimestre de 2024, estudando a revista aqui pela classe dos adultos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, aqui em Campinas. Nós estamos estudando a revista que tem como tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Esta revista é comentada pelo pastor Silas Queiroz. Nós estamos, nesta oportunidade, estudando a lição de número 2. Se você perdeu a primeira lição, você pode estar aqui encontrando no meu canal no YouTube, em uma playlist chamada Ruth e Esther. Lá já tem a lição de número 1. Então, esta lição que nós estaremos estudando para o dia 14 de julho de 2024, ela tem como tema o livro de Ruth. Nós temos como textuário para a nossa lição de hoje, Ruth capítulo 1, versículo de número 1, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Como nós já relatamos o nome deste homem, vamos voltar a falar na lição de hoje, a sua esposa e os seus 2 filhos. Aquela família toda saiu devido a uma fome que veio ali a submeter eles naquela época ali em que os juízes estavam julgando a terra. Nós temos como verdade prática, servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Isso é uma afirmativa para a nossa vida cristã. A respeito aqui de não nos isenta de crise, o próprio Jesus Cristo disse em João, capítulo 16, no verso de número 33, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sermos servos do Senhor, obedientes à sua palavra, não nos isenta de crise, muito pelo contrário, Os dias maus, eles vêm para todos nós, citei na aula passada o exemplo de Davi, quando ele vai ali para a caverna de Adulão, e ele foi ali e teve um tratar de Deus, ali ele se juntou com outras pessoas de mesma dificuldade que ele, e acho interessante naquele contexto quando ele fala ali, que ele queria saber o que Deus tinha de fazer ali com ele, Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aqui ainda, irmãos, a respeito de nós continuarmos fiéis e confiando na providência divina, Salmo 37, no verso 3, diz assim, Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso é uma promessa do nosso Deus, e a Bíblia ela é inefável, ou seja, ela não falha em suas promessas. Ela também é o quê? Inerrante, não contém erros em todos os seus livros, e ela também como já disse aqui aos irmãos em outra oportunidade, ela é o nosso manual de fé e de conduta. Amém? Nós temos como leitura bíblica em classe para a lição de número 2, que nós estamos estudando, Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Esse é o nosso textuário também. Verso 2 diz: E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ali ficaram ali. Verso 3: E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Aqui nós já vimos essa palavra forte, irmãos, desamparada. Mas olha como Deus vai mudar a história desta mulher, Nós temos 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro, fazer a análise da organização do livro de Ruth.
O segundo, remontar o contexto histórico do livro de Ruth. E o terceiro objetivo, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que quando conhecemos, né, a história de Ruth, né, desta viúva, sem perspectiva de vida, ela nos leva, né, ela nos remete a quando nós chegamos, né, quando nós achegamos, né, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós chegamos sem esperança, né? E aí o autor da revista ele coloca aqui, ó, começamos sem esperança e somos estrangeiros rebeldes sem parte no reino de Deus. Então Deus nos salva, perdoa, reconstrói a nossa vida. Um texto que eu anotei aqui aos irmãos, né, para embasar, né, essa parte motivacional, de tipificar que assim como Noemi estava ali desesperançada, assim também éramos nós quando chegamos ao nosso Senhor. Estudamos no trimestre passado que a nossa esperança ela é viva e não é quando te perguntam, né, por que a sua esperança é melhor que a minha, no caso de um ímpio, nós respondemos porque nós cremos, nossa esperança ela está viva e nossa esperança é de estar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda esperança fora de Jesus Cristo, ela não é melhor do que estarmos com Jesus. Olha o que Pedro diz na 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso a nossa esperança, né, ela é melhor do que a esperança que o mundo oferece. Amém? Então nós temos aqui então, né, nesta lição de hoje, os seus 3 tópicos com os seus subtópicos. Caminhando para a parte de introdução, irmãos, da nossa lição, nós temos o seguinte, ó, o livro de Ruth narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Eu quero ler com os irmãos aqui também, Jó capítulo 41, no verso 22, que diz assim, ó, no seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de alegria. Amém? E aqui ainda podemos, né, trazer um outro exemplo aos irmãos. Lembra, né, quando Simei, ali, né, descendente da casa de Saul, né, Davi já estava numa situação complicada ali, fugindo do seu próprio filho Absalão, e aí esse tal de Simei começa a jogar pedra nele, e aí um dos capitães ali de Davi, ele fala para Davi que ia lá matar, né, e aí Davi fala, não, né, o meu Deus vai transformar essa maldição em bênção. E o autor da revista ele pontua aqui, ó, que Deus, como todo-poderoso, ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma o quê? Perdas. Às vezes, irmãos, nós não entendemos momentaneamente por que estamos passando essa situação, mas o nosso Deus, que não olha só, né, o que nós conseguimos enxergar à nossa frente, né, o nosso Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele vê, né, adiante. Tudo em Deus para a nossa vida tem um propósito, e a palavra do Senhor vai dizer que os planos do nosso Deus para conosco são sempre melhores, né, do que os nossos. Amém? Caminhando aqui para o tópico de número 1, temos como tema a organização do livro. Nós vamos ver na Bíblia hebraica, depois nós vamos ver também na Bíblia cristã e também a autoria e data. Então, o primeiro subtópico tem como tema na Bíblia hebraica. Aqui, gostaria de trazer aos irmãos, lá no final, né, do parágrafo aqui do nosso contexto do primeiro subtópico, ó, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Shavuot, Pentecoste, a festa da colheita. E aí, só para esclarecer, né, esse Shavuot, ele também é conhecido como Festa das Colheitas ou Festa das Primícias. É a festa celebrada no 50º dia, conhecido como Pentecostes. Então, o livro de Ruth, né, na Bíblia hebraica, ele faz parte, né, deste Shavuot. E nós vamos ver também que na Bíblia hebraica constam o quê? 3 sessões. No segundo subtópico agora, já trazendo, né, sobre a Bíblia cristã, nós vamos ver que constam ali 4 sessões. E quais são elas? O Pentecoste,
os livros poéticos, os históricos e os proféticos. Ruth está categorizado como livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Aí eu anotei aqui aos irmãos, Ruth capítulo 3, no verso de número 1, uma narrativa, né, uma pergunta que Noemi faz ali, ó. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem? Né? Então é uma narrativa ali, né? Um diálogo entre elas ali. E ainda, dando sequência, podemos também dizer que a obra está organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. E é um livro, irmãos, assim como a gente está estudando agora Ruth, falando dessas duas mulheres, né? Ruth e Esther. Ruth, irmãos, um livro tremendo, um livro de muitas lições, né, para a nossa vida, tanto lições para a nossa vida cotidiana, como lições espirituais. Nós vamos falar aqui no decorrer da lição de hoje sobre remidor, sobre redenção, né, e tantas outras situações que nós estaremos trazendo aqui. Caminhando para o terceiro subtópico, nós temos o tema autoria e data. Aqui é importante frisar que há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Alguns dizem, né, principalmente o Talmud, que é uma obra milenar, que foi ali o profeta Samuel que escreveu, mas não temos esta certeza. Por que eles apontam para o profeta Samuel? Por causa da narrativa lá de Ruth, capítulo 4, verso 17, que diz assim, ó, e as vizinhas lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e o deram-lhe o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, por esta aperfeiçoação aqui, né, de como o autor se refere a Jessé e a Davi, o Talmud atribui, né, a autoria do livro ao profeta Samuel, mas nós não temos, né, confirmação da autoria e nem tampouco também, né, da data que foi escrito. O autor da revista, ele traz aqui pra gente que o livro teria sido escrito no século 10 a.C., mas é uma narrativa baseada, né, em estudos, né, em suposições, não está relatado ali na palavra do Senhor, nem a autoria do livro, nem a data. Então nós vamos ficar com o que a Bíblia, como nós também estaremos estudando no decorrer da aula de hoje, com o que a Bíblia diz. É só vamos falar assim, uma hipótese, né, do seu autor e da data que foi escrito, né? O autor da revista, ele enfatiza muito bem essa parte aqui. Então nós temos como resumo para esse tópico de número 1, Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo, como eu trouxe aos irmãos, Ruth capítulo 3, no versículo de número 1, também poderíamos ler Ruth capítulo 4, verso 16, Ruth capítulo 1, do verso 12 ao verso de número 21, também no capítulo 2, então é um livro ali que nós podemos categorizar aqui como de gênero, né, narrativo. Né? Caminhando para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, nós temos como tema o contexto histórico do livro, né, de Ruth. Temos também 3 subtópicos para esse tópico. O primeiro diz, no tempo dos juízes. Aqui, ó, há uma data, não há uma data, melhor dizendo, como relatei aos irmãos anteriormente, precisa para os fatos narrados em Ruth. O que sabemos é que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes. Esse período, né, dos juízes durou mais de 3 séculos, ou seja, mais de 300 anos. E aí, uma frase que identifica e que impacta esse período dos juízes é o que está escrito lá, e depois nós vamos ler também outra referência bíblica, Juízes capítulo 17, no verso de número 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, é neste contexto que pressupõe-se que o livro de Ruth, ele foi escrito. E ainda, né, o autor da revista pontua aqui, e gostaria de frisar, que sem uma sábia direção, o povo perece. Onde que está esse texto? Provérbios capítulo 11, no verso de número 14, que diz assim, ó, não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Ou seja, em outras versões diz, né? Não havendo sábios conselhos, o povo perece. E aí, nesse contexto todo aqui, é que nós estamos estudando a respeito, né, desta mulher. Né? E nós vamos ver que
a época, a situação pode estar difícil, complicada, mas Deus sempre tem um Davi escondido. Deus sempre tem um remanescente, alguém ali que ele vai usar para o nome dele ser glorificado. Caminhando aqui para o segundo subtópico, temos como tema secularismo, hedonismo e idolatria. O que significa esse secularismo? Envolve o processo histórico em que a religião perde significado social e cultural. Nós estaremos estudando sobre esses temas, né, essas palavras aqui, então achei por bem trazer aos irmãos o significado. Secularismo, então, envolve o processo histórico em que a religião perde significado social e moral. Já o hedonismo, ele significa o quê? Ensinos que comungam na determinação do prazer como o bem supremo, ou seja, quando um cristão, entre aspas, muito bem colocado aqui, busca a satisfação dos seus prazeres mais do que busca a Deus, né? Neste contexto que nós iremos estudar. E a idolatria, nós sabemos que é a adoração, né, a falsos deuses, né, a ídolos, né, vamos dizer assim, e também, né, trazendo aqui aos irmãos ainda dentro deste segundo subtópico, olha, depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele, né, Deus, havia feito ao povo hebreu. Onde que está registrado isso? Lá em Juízes, capítulo 2, no verso de número 10, que diz assim, ó, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Aqui nós sabemos do contexto que Moisés, né, ele vamos falar assim, ele treinou, ele colocou como seu sucessor a Josué. E alguns teólogos, já ouvi até algumas pregações, alguns dizendo que uma das falhas de Josué foi o que? Não eleger, né, um substituto para ele. Cabe a nós, sim, estarmos sempre motivando e sempre trazendo, né, conhecimento. Sempre ali, quando estou dando aula presencial na escola dominical, na classe de adolescentes, digo a eles que eles não são o nosso futuro, eles já são o futuro, né? Eles já são o presente na igreja, né? Que dali, né, sairão, né, pastores, levitas, pregadores da palavra, né? Porque acho até um pouco errôneo, né, em minha opinião, quando fala que as crianças são o futuro da igreja. Não, as crianças já são, nossa, dia para trás a gente pôde relatar, né, pôde ver, né, uma criança sendo batizada com o Espírito Santo na casa do Senhor, né? Então, eles não são o futuro, eles são o presente da igreja. Nossos adolescentes são o presente da igreja, né? Eles já estão ali vivenciando, né, a glória de Deus invadindo toda a casa. Então, só trazendo aqui uma parte a respeito, né, de Juízes capítulo 2, no verso de número 10, né, o quanto é perigoso, vamos dizer assim, o quanto é prejudicial, né, nós não nos preocuparmos, não em treinar alguém para só estar do nosso lado, mas estar capacitando, treinando alguém para estar nos substituindo, né, porque a obra do Senhor, ela não pode parar, né, ela vai continuar. Então, neste quesito aqui ainda, ó, a falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo capítulo 2, no verso de número 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então, volto a frisar, é preciso ter caráter aprovado para estarmos, né, fazendo a obra do Senhor. E onde nós estaremos aperfeiçoando o nosso caráter aqui? Na palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e de conduta. Caminhando para o terceiro subtópico, temos como tema opressão, clamor e livramento. Aqui o autor da revista, ele pontua para nós, ó, afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Aqui está tratando da apostasia, né, que passou a fazer parte da vida, né, do povo de Israel. Então,
o povo se apostatava da fé, o povo caía da idolatria, aí daqui a pouco vinham as nações opressoras, né, permitidas por Deus. Nós conhecemos o relato bíblico sobre a época dos juízes. Aí Deus levantava um homem, né, ou uma mulher, no caso de Débora, para poder estar começando a livrar o povo. Aí o povo ia pelo caminho correto, aí aquele juiz morria, daqui a pouco o povo estava de novo, né, fazendo aquilo que não agradava aos olhos do Senhor. E aí o que acontecia aqui? Ó? Esses juízes, né, ou essas juízas, a juíza no caso, eram libertadores, geralmente líderes militares, poderosamente usados por Deus para julgar a causa de Israel, livrando-os de seus opressores. Então, é bom a gente estar sempre frisando que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Porque, apesar dos repetidos ciclos de infidelidade da nação, Deus ouviu o gemido do seu povo em seus momentos de dor e aflição. O Senhor é longânimo e cheio de misericórdia. Quero ler aqui Juízes capítulo 2, no versículo de número 18, que diz assim, ó: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e os afligiam. Então Deus era com aquele juiz, ou com a juíza, né, no caso, que ele levantava para poder trazer ali, começar a trazer, né, a libertação, né, do seu povo. Quero também ler Lamentações capítulo 3, no versículo de número 22, que diz assim, ó, comprovando, né, que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Né? Parece que estamos vivendo, né, esses dias, né? Nós vemos muitas coisas, né, estão aí acontecendo, sinais, né, são evidentes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele sempre está nos concedendo, né, a oportunidade de estarmos, né, nos arrependendo, confessando o nosso pecado, porque a palavra do Senhor vai dizer, né, aquele que não confessa não prospera. Agora aquele que confessa, que deixa, né, e que se arrepende, ele alcança misericórdia. Amém? Então, irmãos, caminhando aqui para o resumo, né, deste tópico de número 2, temos o seguinte: os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase: cada um fazia o que bem queria. Fecha aspas. Nós estaremos lendo um outro versículo bíblico também, né, lá do livro de Juízes, que tem quase que as mesmas palavras, né, deste contexto agora, no nosso tópico de número 3, que tem como tema propósito e mensagem. Qual o propósito, né, ou vários propósitos que tiveram ali o livro de Ruth, e qual a sua mensagem? Primeiro subtópico temos como tema o cetro de Judá. Aqui, ó, o principal e mais evidente, né, dos propósitos é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias. Apocalipse capítulo 5, no versículo de número 5, encontramos o seguinte texto: ó, e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, um dos propósitos mais evidentes é, né, a descendência ali, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que relatando, né, que o nosso Messias, ele viria. E ainda aqui, no livro de Gênesis, capítulo 49, no versículo de número 10, a palavra do Senhor, ela vem dizendo, abre aspas: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre de seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, ó, nós sabemos que embora, né, o autor da revista coloca aqui, ó, embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonra ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que ele perdesse a primogenitura. Então, ó, a promessa feita a Abraão seguia agora para a descendência de Judá. E isso vai concretizar o quê? A ancestralidade de Davi, e que o legitimava para o trono. Então, esse primeiro subtópico, nós tratamos aqui vamos falar assim, do propósito mais evidente do livro de Ruth. No segundo subtópico, vamos falar sobre
amor e redenção. Aqui gostaria também de trazer aos irmãos, né, o significado bíblico desta palavra redenção, que é o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, do cativeiro, é livrar da pena do inferno. E aí nós vamos entender esse contexto aqui e como também era ali, né, na época que estamos tratando aqui do livro de Ruth. Então, a mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, que eu acabei de ler aqui aos irmãos, que é o quê? O ato de adquirir de novo, né? O ato de resgatar, de tirar do poder alheio. E foi isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, quando morreu na cruz do Calvário, fez em nosso favor. Ele nos tirou das garras do inimigo e nos restaurou, né, para a vida eterna. Ainda nesse contexto, a redenção é vista no livro de Ruth nos sentidos literal e tipológico. Ou seja, Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Elimeleque. Então ele tipifica o quê? Um tipo, né? Ele tipifica a Cristo como nosso Redentor. Da mesma maneira que ele, naquele contexto ali do povo de Israel, né? Que era remidor, é quem redime, que salva, que liberta, né? Ou seja, o Redentor. E entre os hebreus, né? Aquele que tinha o direito de resgatar propriedades das pessoas, ou seja, nós conhecemos o relato bíblico ali, que Boaz, né, quando o primeiro da lista, vamos falar assim, ele abnegou ali daquelas posses ali e tal, e também abnegou ali do conceito ali de Ruth, Boaz, então, ele se torna, né, o redentor, ele se torna o remidor ali de Ruth. Aí nós vamos continuar vendo aqui ainda sobre o terceiro subtópico, vai tratar sobre a fidelidade e altruísmo. Vamos ver estas qualidades, né, entre Noemi e Ruth. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo era um trégua nos dias dos juízes. Vamos entender. Havia um remanescente, como eu disse aos irmãos lá no início da aula, fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Quem foi no caso aqui citado, né? Boaz. E ainda podemos também estar entendendo neste conceito aqui, que outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo em que predominava o egoísmo. O que quer dizer isso? Vamos lá entender o que é altruísmo. É a pessoa que se doa para o próximo, sem esperar nada em troca. Isto é, o altruísmo é revelado através do amor ao próximo, contrário do egoísmo, porque o egoísmo é o amor exagerado aos seus próprios interesses, ou seja, aquela pessoa, vamos trazer aqui isso sim, que pensa só no seu umbigo. Então o altruísmo foi sim, né, numa época, né, de total e tremendo egoísmo. Olha o que o autor da revista pontuou pra gente, Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista, ou seja, sogra e nora não pensavam em si mesma. E aí o autor da revista coloca uma frase aqui muito forte, o amor não é egoísta. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13, no verso de número 5, e os irmãos podem estar confirmando, né, esse texto aqui, quando o apóstolo Paulo ali, ele traz essas orientações à igreja. Eu gostaria também de frisar aqui, Juízes capítulo 21, no versículo de número 25, que é um texto, né, muito parecido com Juízes 17, 6, que nós já lemos, a respeito, né, daqueles dias lá dos juízes, que a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Olha o que diz, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, como nós lemos também, né, em Juízes 17, 6. E aí nesse contexto podemos trazer aqui o resumo deste tópico de número 3, que diz, o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro, né? Caminhando aqui para a nossa conclusão, irmãos, da lição de número 2, nós temos o seguinte, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios.
sem violar o princípio do livre-arbítrio humano. E eu gostaria de trazer, em minha opinião, o livre-arbítrio humano, sem a direção do Espírito Santo, irmãos, ele pode ser uma catástrofe na vida daquela que quer fazer, né, o que dá na telha, né, o que está bem aos seus olhos, nesse contexto aqui. Então, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. Deus fez o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo deste plano. Que plano? O plano da redenção, o plano da salvação. Então podemos concluir dizendo que o livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Gostaria de ler, para encerrar aqui, Isaías capítulo 64, no verso de número 4, que diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Então, Deus, ele sem ferir o livre-arbítrio que ele mesmo nos deu. O que é o livre-arbítrio? É o poder que nós temos de fazer as nossas próprias escolhas, né? E o caminho que nós iremos seguir. Então, que Deus possa, né, o Espírito Santo possa estar te direcionando neste momento para sempre estar buscando a direção dele em todas as suas decisões. Amém? Querendo Deus, irmãos, estaremos aqui para estudar a lição de número 3, que terá como tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, e até a nossa próxima lição.